Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou a Railca do Paulo, do movimento Sexo Sem Cativeiro, e eu estou aqui para compartilhar um pouco com você sobre a perspectiva da esposa cujo marido esteve envolvido com o pecado sexual e, para a glória de Deus, foi restaurado. Nós somos um casal restaurado e nós trabalhamos no sentido realmente de ajudar outras pessoas, outros casais que têm sofrido, que têm padecido com esse tipo de situação também em seu casamento. Eu gostaria de abrir esse tempo com você, lendo um texto que está em Salmos 32, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, assim, para começar um processo de restauração de pecados sexuais ou pecados de qualquer outra ordem, se faz necessário esse processo de arrependimento, de confissão, que muitas vezes não é só para Deus. No que diz respeito ao pecado sexual, se você feriu a sua aliança de casamento, é necessário trazer à luz também para o cônjuge, porque você feriu a aliança de casamento. E lá em 1 João 1, a partir do versículo 5, vem dizendo que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com Ele, com o Senhor. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós temos comunhão também uns com os outros. E lá no versículo 9 vem dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então todo o processo de restauração vai começar com esse processo de confissão, de andar na luz, de quebrantamento, de arrependimento. E foi assim conosco. Eu me lembro que em 2012, o Paulo já andava, fazia alguns meses ou até mesmo anos, eu percebia muita mudança nas atitudes dele. Ele andava num processo de quebrantamento, de arrependimento, mas ele não conseguia se desvencilhar da questão da pornografia. Ele já tinha deixado de sair com outras mulheres, até mesmo porque a última com a qual ele tinha se envolvido, ele acabou engravidando, então já tinha ali um filho que foi gerado por causa desse pecado sexual. Existem consequências, muitas delas graves. No nosso caso foi realmente somente um filho bastardo, mas existem situações de doenças venéreas, doenças muitas vezes que não tem cura, como é o caso da AIDS. Então é algo sério, que pode trazer consequências graves. A lei do Senhor, é importante fazer essa observação, ela não tem um caráter proibitivo, ela tem um caráter protetivo. Então quando o Senhor fala que nós não devemos adulterar, Ele está querendo nos proteger a nós mesmos e também ao nosso cônjuge. Andar em pureza sexual traz diversos benefícios, assim como o contrário, quando você anda fora dos padrões bíblicos na sua vida sexual, diferentemente de uma pureza sexual, você vai colher consequências. E muitas vezes a pessoa que está envolvida com esse tipo de pecado, ela realmente só começa a se constranger e a buscar ajuda quando ela começa a ter perdas, O Paulo, durante o seminário, deve ter falado sobre isso. E isso aconteceu no nosso casamento. Durante aqueles 8 anos em que estivemos casados e 2 anos antes de namoro e noivado, eu não tinha noção do que Paulo passava, eu não tinha noção dessa questão do vício sexual que ele tinha, que foi desenvolvido. Ele deve ter compartilhado com vocês durante o seminário, desde a sua infância, quando com apenas 9 anos ele foi exposto à pornografia. Mas graças a Deus, em 2012 ele teve essa coragem, esse quebrantamento de verdadeiramente trazer à luz, me confessar. Ele já estava confessando a Deus e pedindo ajuda para se desvencilhar disso. Deus falava para ele: você precisa confessar para o seu cônjuge, para a sua liderança e buscar ajuda. E assim ele fez. E eram muitas coisas. O processo de confissão do Paulo durou 2 anos. Até 2014 ele confessou. Durante esses 2 anos ele trouxe à luz muita coisa. E aí eu quero trazer essa questão: como que foi para mim lidar com tudo isso? Não foi nada fácil, foi muito complicado, foi muita decepção, muita dor, muita frustração. Como eu tinha uma caminhada com Deus e eu busquei
diretamente a palavra para me ajudar, né, em como proceder. Deus me deu uma palavra de imediato, que você pode conferir depois ali em 2 Coríntios 2, em que Deus dizia que eu deveria perdoá-lo, reafirmar o amor que eu tinha por ele, né? E até fala o texto sobre como prova de obediência, para que ele não caísse em excessiva tristeza. Eu achei aquilo ali muito injusto, dizer, como assim, Senhor, ele me traiu e eu devo perdoar, simples assim, e ainda consolar ele, quem foi traída fui eu que estou triste, eu que estou chorando, eu que fui traída, eu que fui decepcionada. Mas durante muito tempo eu não compreendi essa palavra e hoje eu entendo como o pecado sexual, como essa questão do vício sexual é uma cadeia, é uma prisão tão grande, e como o viciado, como uma pessoa que está mergulhada nesse tipo de situação, ela sofre, né? Por isso que o apóstolo Davi fala que enquanto eu mantinha o salmista Davi, o rei Davi, ele fala, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E o Paulo fala, eu lembro que na época que ele começou a confessar, ele estava pesando 32 quilos, ele estava sofrendo muito enquanto ele escondia tudo isso. E graças a Deus ele teve essa coragem e nós pudemos começar a ser restaurados. Em 2014, quando ele terminou de me contar tudo, eu não conseguindo perdoar assim tão facilmente, eu comecei a inchar. E eu lembro de sentir fortes dores, especialmente no meu período menstrual, então eu acreditava que tinha alguma relação com a questão mesmo do meu órgão reprodutor, e eu procurei médicos, os médicos não descobriam os motivos daquelas dores, eu inchava. E 2 anos depois, em 2016, né, eu já estava indo na emergência ginecológica, não só no meu período menstrual, eu estava indo na emergência também durante todas as semanas daquele mês de março. E em abril, dia 15 de abril, eu me lembro bem, eu pedi para Paulo me levar no hospital e pedi que me internassem, porque eu tive a sensação de que eu ia morrer. E quando eu cheguei no hospital, eu expliquei toda a situação e eu pedi para que eles não me deixassem ir embora assim que eles descobrissem o que eu tinha. E os médicos resolveram me internar no sábado e pediram uma tomografia computadorizada, mas eu fui alertada de que o exame poderia demorar, só sair na terça-feira, mas graças a Deus, no domingo à tarde, eu fiz esse exame. E meia hora depois do resultado do exame já me encaminharam para a clínica cirúrgica, porque eles descobriram que o meu abdômen estava tomado de pus. E realmente, né, eu fui operada, e quando eles abriram o meu abdômen, eles descobriram que o meu ovário esquerdo havia estourado. Ele chamou de cisto roto, que é uma das causas mortes de mais de 150 mil mulheres nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, justamente pela dificuldade de diagnóstico. E eu não entendia, porque depois de tanta dor emocional, de tanta dor e frustração, de todo aquele processo, Deus não estava permitindo que eu passasse por aquilo ali. Na verdade, quando as nossas emoções estão feridas e quando nós não conseguimos lançar toda essa dor, essa frustração verdadeiramente na cruz, aquilo se consomatiza no nosso corpo. Por isso, tantas doenças, né, que têm cunho emocional, como fibromialgia, muitos tipos de cânceres, e a depressão, né? Então nós precisamos conseguir realmente lançar na cruz, lançar em Jesus toda essa dor, toda essa frustração. E eu descobri que eu não tinha conseguido fazer isso ainda. Eu estava ali com meu marido, vivendo com ele, mas em obediência a Deus, mas eu não tinha realmente conseguido me desvencilhar daquela dor. E aí Deus havia me dado uma palavra que até então eu não compreendia, mas aquela situação me fez compreender. É uma palavra que está lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Então, na manhã de segunda-feira, quando eu acordei, eu vi aquela ferida que aquele médico fez no meu abdômen, eu disse, Senhor, o que é isso? E aí Deus me fez lembrar desse versículo. Ele disse, filha, o médico, quem fez isso aí no seu abdômen foi para te destruir ou foi para te curar? Essa ferida foi feita aí para te destruir ou para te curar? Eu falei, Senhor, é uma ferida cirúrgica, foi feita para me curar. E aí Deus falou docemente no meu coração, foi isso que fez no seu casamento. A ferida que eu abri não foi para destruir vocês, foi uma ferida cirúrgica. A confissão do seu marido foi para trazer restauração, aquilo que estava escondido, destruindo vocês, assim como essa enfermidade no seu corpo, no seu útero estava aí, destruindo vocês. Foi necessário o médico abrir, suturar, limpar todo o pus, toda a sujeira que estava lá, para que você pudesse ser curada e ser livre da morte. Assim o seu casamento precisava, que todo aquele pecado, que tudo aquilo que estava escondido, destruindo vocês,
fosse confessado, fosse trazido à luz, para que pudesse ser curado e restaurado. E então eu entendi o grande amor de Deus, na verdade. Ele não queria que o nosso casamento morresse, Ele queria que o nosso casamento fosse salvo, fosse restaurado, que nós pudéssemos experimentar dessa restauração do Senhor. Ali eu consegui chorar, entregar toda a minha dor e frustração ao Senhor. Quando meu marido foi me visitar, eu consegui obedecer ao Senhor, né, naquele versículo que Ele tinha me dado lá em 2012, né, para eu reafirmar o amor que eu tinha por Ele. Eu disse: Paulo, eu te perdoo de todo o meu coração, eu reafirmo o meu amor por você, e eu quero experimentar dessa graça de Deus no nosso casamento a partir de agora. E realmente, durante aquele ano, nós fomos muito felizes. Nesse período, né, de convalescência da minha cirurgia, eu pude escrever o meu livro, Por Andador da Traição no Casamento. E é interessante, gente, que eu gostaria de falar com vocês, meu livro não trata só da questão da traição no casamento. Eu já havia sido ferida em vários aspectos, né, envolvendo a questão do pecado sexual desde a minha infância. Fui molestada sexualmente quando era criança. Eu fui seduzida e abandonada grávida pelo meu primeiro relacionamento. Então, assim, quando eu conheci o Paulo, eu já estava numa situação de muita... Eu lembro que eu estava com depressão, eu estava muito ferida. E Paulo, ele veio, né, como uma resposta de Deus ali, ele assumiu a paternidade da minha filha, ele casou comigo. E eu tinha muita admiração, eu tinha colocado o Paulo num certo pedestal. E quando ele me confessou tudo aquilo, na verdade acumulou todo aquele meu passado, né? E aí eu fui para Deus e eu consegui lançar sobre Ele toda essa dor, de todas as pessoas que me feriram por causa do pecado sexual. E eu pude colocar o Paulo no seu devido lugar, eu pude entender que nós somos falhos, nós somos humanos, entender também o meu pecado. Naquele momento eu tive que lidar com o meu pecado de justiça própria, de falta de perdão, de amargura, e realmente pedir perdão a Deus por isso, porque eu não poderia me colocar como juiz sobre a vida do meu marido. E um ano depois, né, já com os livros publicados, nós fomos para na verdade o livro não estava publicado ainda, nós publicamos o livro somente quase 2 anos depois da minha cirurgia, mas eles já estavam escritos, só nós não tínhamos ainda o final. E Deus nos desafiou e nos enviou em missão para os Estados Unidos. E é interessante que em abril, quando nós íamos fazer 13 anos de casados, e 1 ano daquela minha cirurgia, de que eu tinha conseguido finalmente lançar na cruz toda a minha dor e frustração e perdoar o Paulo, ele me levou numa praia para comemorar o nosso aniversário de casamento, um local que nós tínhamos visto no filme. E ele pediu a Deus para encontrar uma pérola naquela praia e me dar de aniversário de casamento. Ele não me contou nada, ele começou a juntar muitas conchinhas na praia. E aquilo já estava me incomodando, porque eu dizia: vai encher a mala e não sei o que. Eu sou de Fortaleza, lá tem muita concha, não precisa. E aí foi quando ele me disse: não, na verdade eu estou procurando uma pérola, porque eu pedi a Deus para me dar uma pérola para eu te dar de presente de aniversário de casamento. E eu ri porque eu disse: não, você não vai achar uma pérola na praia, isso é impossível, isso é muito improvável, porque pérolas são achadas em altas profundidades e tudo mais. E ele não perdeu a esperança e a fé de encontrar aquela pérola, mas ele decidiu, né, que a gente ia para uma outra localidade daquela praia. Nós estávamos em direção ao estacionamento e passamos por uns entulhos do mar, mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Uma pérola, será que a gente acharia mesmo uma pérola? E eu estava ali entre a dúvida e a fé e feliz, né, com essa intenção dele. E eu vi uma bolinha branca no meio daqueles entulhos. E eu até brinquei: olha ali tua pérola. Mas eu não imaginava, eu não sabia que realmente era uma pérola. E nós encontramos uma pérola naquela praia. E eu gostaria de falar para vocês o que significa esta pérola que nós encontramos ali naquela praia, na Carolina do Norte. A princípio a gente não sabia se ria ou se chorava, mas a primeira coisa que eu fiz foi ir no Google, saber o que era uma pérola, como você faz testes iniciais ali na hora para ver se era uma pérola de verdade, a minha incredulidade, né? E eu descobri que pérolas são feridas cicatrizadas, que uma ostra que não foi ferida não produz pérola. Olha o que Deus estava falando para mim: filha, a sua ferida foi cicatrizada. Então eu tenho 2 cicatrizes, eu tenho uma cicatriz que não me agrada muito no meu abdômen, ela é grande, de cima do meu umbigo até a pelve, mas eu tenho uma linda cicatriz que é uma pérola, né, que o Senhor nos fez encontrar numa praia, simbolizando que
aquela ferida, né, que foi aberta para que o nosso casamento fosse restaurado, ela foi cicatrizada para a glória de Deus. E é interessante que depois nós levamos num laboratório de biologia marinha e nós descobrimos coisas muito intrigantes sobre a nossa pérola. Primeiro, a bióloga, a doutora Helena Cascon, ali da Universidade Federal do Ceará, ela falou que a nossa pérola era muito rara, o fato dela ser branca, perfeitamente redonda. Ela falou que o animal que produziu a nossa pérola foi os trombogigas. Depois a gente teve a oportunidade de adquirir uma carcaça de um. Esse é considerado um tamanho mediano, ele costuma ser 2 ou 3 vezes maior do que esse. Os trombogigas, o nome popular é concha rainha, giga, gigante, né? E você percebe essa coloração rosada dentro dele. As pérolas produzidas pelos trombogigas geralmente são rosas, e a nossa pérola é perfeitamente branquinha e perfeitamente redonda. O fato de ser perfeitamente redonda fala de coisa totalmente simétrica, de uma obra perfeita. Deus fez uma obra perfeita em mim. Deus fez uma obra perfeita na restauração de todas as feridas que o pecado sexual gerou no meu coração, de uma obra perfeita de restauração do nosso casamento. E branquinha, desse jeito branco, representa a paz, representa a pureza. Deus purificou o nosso leito conjugal, Deus estabeleceu a paz no nosso casamento. E é essa mensagem de esperança que eu quero dar para você. Se você e o seu cônjuge, se vocês se sujeitarem a Deus nesse processo de restauração, se vocês permitirem que o Senhor, né, Ele faça essa cirurgia em vocês, Ele vai cicatrizar a ferida, Ele vai gerar algo maravilhoso a partir de toda essa dor. Em nome de Jesus. Hoje eu posso dizer que sou muito mais feliz do que antes da traição. Hoje eu posso dizer que o Senhor fez algo em mim sobrenatural, poderoso. E, gente, a nossa pérola tem 13 milímetros de diâmetro. E nós fizemos 13 anos de casados naquela data que nós encontramos a pérola. Deus tem algo maravilhoso, Ele vai investir na restauração do seu casamento, se tão somente você o seu marido se sujeitarem nesse processo. Ele é maravilhoso e Ele quer fazer com você muito mais do que você pensa, muito mais do que Ele fez até mesmo conosco. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês.